Eu me chamo Paulo Vinícius. Alguém já me viu pregar aqui? Deixa eu ver. Ó, sempre tem um no meio, graças a Deus. Campo de Missão Novo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Sou membro consagrado da comunidade Colo de Deus, casado com a mulher mais linda e profetisa do Senhor nesse tempo, com a Camila. Pai das mesmas filhas, né? E hoje eu e a Camila, sob nossa responsabilidade, estão mais de... Quantos casais, meu Deus? Eu até perdi a conta. Muitos casais. Nós estamos à frente dos casais, das famílias da Colo de Deus. E o Senhor tem nos levado a encontrar com a realidade dentro das casas. Nós estamos encontrando com aquilo que é mais precioso para o Senhor e que tem sofrido tantos ataques nesse tempo. A família. E essa é a missão que o Senhor tem nos confiado. E além disso, vivemos por aí gritando na orelha do povo, falando umas verdades que ninguém tem coragem de falar, anunciando o Evangelho, mas a palavra de Deus vai nos garantir que a verdade ela é dura, mas ela cura e ela liberta. Amém? Amém. Se você trouxe a sua Bíblia, eu quero que você abra comigo no Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Se a pessoa que está do seu lado não trouxe a Bíblia, olha para ela e fala assim, ó... Ei, nós precisamos voltar a carregar a nossa Bíblia debaixo do braço, amém ou não? Esse é o nosso maior sinal poderoso da graça de Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 30, e 9. A sequência da palavra que a Camila ministrou para nós essa noite. Enquanto você procura, reza comigo, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. A palavra do Senhor hoje vai nos ser dirigida nos seguintes termos. Estou no capítulo 39. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria e a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha para quem está do seu lado e fala, onde ela está, ele está. Versículo 42. Exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir me visitar a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que crestes, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse, minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Dá um beijo na palavra de Deus, na face do Senhor que você está aí na sua mão, e essas são para nós palavras da salvação. Antes de começar a pregar para você, eu quero te contextualizar. A Camila já começou dizendo para nós a respeito do que estava acontecendo no momento da anunciação. Um arcanjo adentra o lugar onde a Virgem Maria está e anuncia que ela será a mãe do Salvador. E nessa passagem o que me surpreende muito, que me deixa de cabelo em pé todas as vezes, é que quando nós lemos o Antigo Testamento e nós vemos que um anjo visita um ser humano comum como nós, a palavra de Deus vai dizer que
O ser humano, aquele que encontra um anjo, não suporta o peso da glória de Deus naquela criatura e cai com o rosto por terra. Assim foram com tantos que encontraram com a presença de anjos. E dentro da sala da Santíssima Virgem Maria está um arcanjo, ainda muito mais poderoso da glória de Deus, dentro da sala da Virgem Maria. E a palavra de Deus vai nos dizer que o que espanta a Virgem Maria é o que ele diz. Como é que pode uma mulher ficar espantada com a voz do anjo, o que ele está dizendo, sendo que na sala dela está um arcanjo? Gabriel está ali, conhecido como a justiça de Deus, o anunciador da justiça de Deus. Gabriel está diante da Virgem Maria anunciando a mudança de um tempo, anunciando que ela conceberá e dará à luz àquele que dividiu o tempo em dois. Aquele que veio ser para mim e para você a salvação, aquele que foi pregado no madeiro para remir os nossos pecados. E ele está anunciando à Virgem Maria que ela está dentro desse plano de salvação. Repete comigo, plano de salvação. Mas o que me chama a atenção ainda mais é o versículo 38, um pouquinho antes dessa passagem. O versículo 38 vai nos dizer o seguinte: então disse Maria, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela não disse, eu farei segundo a vontade de Deus. Tudo bem, eu aceito, mas eu faço conforme a vontade de Deus. Não. Ela disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se em mim. Quando ela diz, faça-se em mim, que seja cumprido em mim, e eis aqui a escrava do Senhor, a Virgem Maria está dizendo que ela se abandona inteiramente à vontade de Deus. Quando ela diz o faça-se, eu estou aqui, a escrava aquela que não tem direito nenhum, não tem direito a ter posses, não tem direito a ter vontades, aquela que se abandona na mão do seu Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, está remetendo a nós um sim incondicional, um abandono total, uma entrega que não temos como mensurar ainda nos dias de hoje. Talvez eu e você não teríamos a coragem de dizer esse sim. Talvez eu e você pediríamos um tempo, né? Dá um tempinho aí para eu ir lá falar com a minha esposa, né? Eu sei lá né? Vai saber como é que isso vai acontecer, eu sei lá. Mas no abandono da Virgem Maria existe para nós a extinção da razão. Ou seja, o sim que nós damos a Deus, ele nem sempre vai ser carregado de uma razão condicionada. Ou seja, estou te falando que às vezes nem sempre a gente vai entender. Nem sempre a gente vai entender o que vai acontecer a partir daqui. Mas a sensibilidade gera a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Logo depois de receber a notícia, ela visita sua prima Santa Isabel. E quando entra na casa de Isabel e sauda Isabel, a palavra vai dizer que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Que mulher é essa que agora, onde ela entra, a presença do Espírito Santo, ela entra junto? Que mulher é essa que ao saudar o Espírito Santo se manifesta e a criança que Isabel carrega no seio, carrega no seu ventre, estremece? Que mulher é essa? Quem é essa mulher? O Cântico dos Cânticos vai dizer para nós, remetendo à Virgem Maria, quem é esta? Quem é esta, temível como exército em ordem de batalha, que avança como a aurora? Quem é essa? Essa é a Virgem Maria. A Virgem Maria para nós, ela nos ensina através desse ato de serviço, quando ela se coloca na disposição de Isabel, se coloca na disposição de caminhar entre as montanhas, porque a palavra de Deus vai nos dizer isso. Imediatamente e às pressas, ela se coloca no caminho da casa de Isabel. E naquela época, não sei se você sabe, mas não tinha Uber, não tinha um motor a combustão, não tinha um BYD elétrico que ia com ar-condicionado, levando a Virgem Maria, porque afinal ela está grávida e é do Senhor. Imagina se fosse hoje, nós nos trancaríamos numa redoma de vidro e nos tornaríamos intocáveis, porque Deus me livre acontecer alguma coisa com o Filho de Deus.
Mas ela se coloca às pressas entre as montanhas, 2 quilômetros, e nem tinha Nike para ela colocar no pé. Não tinha Nike. Olha para quem está do seu lado e fala, não tinha Nike naquela época. Ou seja, ela se coloca incondicionalmente a serviço imediatamente. E a partir do seu abandono, o mundo conhece o amor. E nós estamos nesse lugar, onde uma menina de 14, 15 anos dá um sim incondicional e muda a minha história e a tua história. Ou é isso, ou nós acreditamos nisso, nessa verdade, ou a gente está se reunindo aqui só para ouvir o ministério tocar. Ou a gente está aqui só para ver a colo de Deus que está aqui. Ou a gente acredita nisso, ou nós vamos achar que a nossa alma ainda está condenada ao inferno. Ou a gente acredita nisso, ou eu vou olhar para a cruz e achar que é só uma estatuazinha, que aquilo ali não aconteceu de verdade. Ou a gente acredita nessa palavra, ou nós nunca entenderemos aquilo que João Batista anunciou no deserto. João Batista nasce, aquele menino que estava no ventre de Isabel. Ele vai para o meio do deserto, conhecido como o louco do deserto. Começa a anunciar que ele é a voz que grita no deserto, que aplana os caminhos do Senhor, e que depois dele virá aquele a quem ele nem é digno de desatar os nós das sandálias. Que ele batiza com água, mas aquele que virá batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é aquele que anuncia, e quando Jesus cruza o seu caminho, João Batista é o primeiro a olhar e falar, ô pessoal, não sou eu não, é ele. É ele que eu estou falando, eu estou aqui por ele. Então, ó, vai. E os discípulos de João Batista começam a seguir Jesus, porque ele é só uma seta que aponta o Altíssimo. Aquele que estremeceu ainda no ventre da sua mãe. O Antigo Testamento vai dizer aquele que foi escolhido, eleito ainda no ventre, antes do seu nascimento, o Senhor já conhecia o seu nome. E eu já não estou mais falando de João Batista, eu estou falando de você. Eu não estou falando de um que nós não conhecemos, mas eu estou falando de você. Aquele que hoje eu olho nos olhos e vejo como a graça de Deus abundante nesse tempo. Você foi eleita, filha, antes do teu nascimento. Você foi eleito, filho, antes do teu nascimento. Ele já te conhecia. Ele desejava cada um de nós. Nós não somos frutos do acaso. O catecismo da igreja vai nos dizer que nós não somos frutos de um acaso qualquer do universo, mas nós somos frutos da vontade livre de Deus, que quis nos criar a sua imagem e semelhança. Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se ela parece com Deus. Vixe Maria, tem gente que não, eu acho, hein? Oh Jesus, mas procura que você ache alguma coisa de Deus. São Luís Maria Grião de Montfort vai falar que toda a criação remete a alguma coisa de Deus. Então, às vezes, nessa cara feia aí, você acha alguma coisa de Deus, né? Procura bem que você acha. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E João Batista conheceu a Virgem Maria, ainda no ventre de Santa Isabel. Estremeceu no ventre da sua mãe. E assim é com todo aquele que conhece a Virgem Maria. Assim, João Batista se torna um dos maiores ponteiros que apontava ao Senhor, porque ele conheceu o poder do Espírito nessa mulher. E assim acontece comigo e com você, quando nós nos aproximamos dela, porque todo aquele que se aproxima dela, ela incondicionalmente nos direciona àquele que é. Por mais que você possa pensar que você tem medo de amar mais a Virgem Maria do que você ama Jesus, cara, pode ficar tranquilo. Você não vai conseguir amar mais essa mulher do que Jesus amou. Não tem como. 30 anos amando essa mulher dentro de casa, a mãe das mães, aquela que deu o seu primeiro sim, agora convive em casa com Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que ele foi semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Então eu imagino que ele deva ter dado uns trabalhinhos para Nossa Senhora durante 30 anos dentro de casa. Meu Deus, né? Foi igual a nós em tudo, exceto no pecado. Ela que foi a primeira a apontar, então todo aquele que se aproxima dessa mulher, se aproxima de Jesus. Repete comigo, aquele que conhece a Virgem Maria, conhece o Espírito Santo.
Mas existe um fato nesse tempo, e aqui eu quero começar a fazer você pensar sobre aquilo que nós estamos pregando aqui, o porquê de nós estarmos reunidos aqui. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, sim ou não? Sim. Parece que as coisas estão tudo enroscado. Esse tempo parece que está contaminado, parece que quanto mais a gente luta, mais a gente sofre, sim ou não? Sim. Ei, a vida é uma labuta, olha para quem está do seu lado e fala assim, ó. O tempo está nos direcionando para que o nosso sim seja condicional. Para que nós olhemos para Jesus e pensemos assim, eu farei a tua vontade, mas só se... Calma aí, né? Tem as nossas condições. A gente tem vontade de fazer o sacrifício a Deus, mas só daquilo que sobra. A gente até tem impulso e pede para ser cheio do Espírito Santo, mas nós somos ainda cheios de poréns. É como se diante de nós estivesse passando um rio com uma grande oportunidade da gente lançar fora tudo aquilo que não presta, cara. Mas a gente olhasse e fala assim, poxa, isso aqui vai que eu preciso. E a gente bota de novo na nossa mochila e continua caminhando assim, ó. Porque esse peso que está dentro da mochila não é teu, filho. Não é teu, filho. É desse tempo. É desse mundo. O nosso sim condicional nos arrasta para uma crise profunda. Nós estamos vivendo esse tempo de crise. Eu me lembro quando eu comecei a pregar 10 anos atrás, esse ano meu ministério completa 10 anos. Mas quando eu comecei a pregar, eu encontrava com os pregadores que estavam pregando nos retiros onde eu participava, e eles diziam assim, olha, o Espírito Santo ele está sendo abundante com a gente. Muita conversão. E aí passou um tempo, parecia que a gente pregava era para ninguém. E aí eu encontrei de novo esses mesmos pregadores, hoje irmãos de comunidade, irmãos de missão, a gente encontra e fala, cara, nunca houve um tempo tão difícil para a pregação do Evangelho. Porque o Evangelho está sendo mascarado, ele está sendo açucaradinho, ele está sendo colocado num lugar onde não é dele, para que a gente vá lá e pegue como um petisco aquilo que nos cabe. Deus é amor e não te deixará sofrer, isso eu quero. Mas larga tudo, toma a tua cruz e me siga. Isso não, Deus me livre. Eu quero continuar minha vida, cara, tá maluco? Eu quero fazer faculdade. Eu quero casar. E o menino lá na minha escola é tão bonitinho, cara. Se eu falar assim pra Deus, eu vou ter que largar dele lá. Não vou poder mais olhar pra ele na escola, minha paquerinha. Deixa eu te falar, se o Senhor te enfiar dentro de uma faculdade, é para salvar almas lá dentro. Se o Senhor te der um curso dentro da faculdade, é para que você seja o melhor médico, a melhor dentista, para que você seja o melhor agrônomo, para que você seja o reflexo do Espírito Santo de Deus e da presença onde Ele te enviar, aonde Ele te colocar, aonde Ele te plantar nesse lugar. Porque quando você diz o seu sim a Deus, você não anula a sua vida, mas você coloca Deus em absolutamente tudo da tua vida. Ah, eu estou pregando... Não me falaram que era para testemunho de Jeová que eu vim pregar. Você pode dar um glória a Deus e uma salva de palmas a Jesus, sim ou não? Ei! Aleluia, Deus! Ai, que alívio. Pensei que eu estava sozinho, fia. Achei que eu fosse morrer de solidão aqui, meu Deus. Eu estou me esforçando, gente. Nós estamos num tempo de crise profunda. Nós estamos num tempo muito difícil. Ó, mudou até o piano, sentiu? Ó. Nossa! Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó. Agora vai. Nós queremos uma igreja segundo os nossos moldes, enquanto a igreja é modeladora de santos. Nós queremos adaptar a igreja à nossa realidade, enquanto a igreja tem a chave do céu. Nós queremos tomar para nós as decisões, enquanto cegamente confiando no Senhor, Ele já tem para nós preparado algo muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar. Nós queremos pisar nos lugares aonde nós queremos, mas o Senhor quer os nossos pés calçados aonde Ele nos enviar. Quando nós dizemos, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim. Eis-me aqui, é bonito, lindo, a gente canta e tudo, mas isso deve ser uma verdade no seu coração. Isso deve gerar em você uma inconformidade, na certeza do abandono, porque Ele não te abandonou.
nem no alto da cruz, onde ele olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. Nem no alto da cruz. Mas nós queremos uma igreja de mentirinha. Uma igreja onde o Papa é pop. Nós queremos uma igreja onde o Papa vista colorido. Nós queremos uma igreja onde o Papa represente alguma coisa. O Papa é o representante de Cristo. E o Senhor é quem se encarregou de colocar Leão de novo à nossa frente. Para reanimar, para nos avivar, para nos direcionar. Eu não sei se você sabe, mas Leão XIII foi aquele que conversou com Beata Helena Guerra, a santa do Espírito Santo de Deus, aquele que proclamou um tempo do Espírito Santo na igreja, aquele que começou a gerar o movimento do avivamento na igreja. Leão XIII foi aquele que condenou as coisas do mundo e disse: o Senhor continua sendo o mesmo, não nos abandonou. E nesse tempo o Senhor se encarrega de trazer de volta o leão, para que nós possamos ter para onde olhar e colocar de novo Jesus no lugar onde ele nunca deveria ter saído. Francisco aplanou os terrenos como João Batista, e agora vem Leão XIV para ser para nós o reflexo de Deus nesse tempo e não o reflexo do mundo na igreja. Amém ou não? Amém. Nós estamos envoltos pela presença do Espírito Santo de Deus. Se eu olho para trás e começo a enxergar homens e mulheres de Deus que deram a sua vida em prol dessa verdade que nós vivemos, eu começo a encontrar com um monte de gente maluca, cara. Eu olho para trás e eu encontro com santos, por exemplo, João Batista. Eu encontro com São Maximiliano Maria Kolbe, não sei se você conhece, mas quero resumir muito rapidamente. Foi preso durante a guerra. E lá, preso com os seus carcereiros, reuniram todos os homens e disseram: ó, um pode sair, o senhor é padre, né? Pode ir embora. E ele sabia que dentro da cela onde ele estava existia um pai de família que seria assassinado pela guerra. Ele diz: não, aquele homem tem uma família, ele precisa cuidar da sua família, solta ele, eu morro por ele. Esse homem sofreu durante muitos dias e não morria. E quando os carcereiros entravam na cela onde estava São Maximiliano, ele sem comida, sem água, já há muitos dias, todos os companheiros de cela dele morto olhavam para esse homem e ele estava com o terço na mão, rezando: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Precisaram matar São Maximiliano porque o tempo não consumia esse homem entregue à Virgem Maria, mesmo preso no sofrimento da vida. Eu vou encontrar com São Policarpo de Esmirna. Eu olho para trás e vejo São Policarpo defendendo a verdade do Evangelho a todo custo. Perseguiram São Policarpo, pregaram ele numa tábua lá, amarraram ele numa tábua, botaram fogo no homem. E o fogo não consumia São Policarpo. Aumenta o fogo! Jogavam mais lenha e o fogo não consumia. Eu imagino que se tivesse colo de Deus, ele ia estar cantando: dançar no fogo, lá no meio. Então os guardas vão e ferem aquele homem, uma lança transpassa o corpo daquele homem. De dentro de São Policarpo jorra água que apaga a fogueira. Eu vou olhar para trás e vou encontrar com São Paulo, esse homem que antes perseguia cristãos, esse homem que antes estava indo a uma cidade matar pessoas, e de repente Jesus cega os seus olhos, e quando ele pergunta: quem é? Quem é você? Ei, Paulo, eu sou Jesus a quem você persegue. Deixa Paulo cego. Ele caminha à cidade onde ele mataria cristãos, encontra Ananias. Ananias bota a mão na cabeça de Saulo. Saulo agora se torna Paulo. E a história da igreja mudou. Aquele que não caminhou com Cristo, mas conheceu o Cristo, escreveu boa parte do Novo Testamento, o livro que você tem na tua casa. O mesmo Paulo se entrega para ser morto, assim como Cristo. Eu vou olhar para trás e vou encontrar com Pedro, 267 papas atrás. Eu vou chegar em Pedro, quando dizem que vão crucificar ele, diz: nem digno de morrer igual meu Senhor eu sou, bota essa cruz aí de cabeça para baixo, que eu vou morrer desse jeito. Tá entendendo? Eu vou olhar para a história da igreja e vou encontrar com homens e mulheres que olhavam para isso aqui que nós carregamos e viam isso tudo como passageiro. De que me vale ganhar o mundo inteiro se perder a própria alma, vai dizer a palavra. Do que me vale conquistar todas as coisas nesse mundo e não viver a eternidade ao lado de Cristo.
São Paulo vai dizer que se fosse para falar de faculdade, ele tinha feito as melhores do mundo. Eu sou judeu, filho de judeus, de raça pura. Estudei nas melhores faculdades. Você quer falar de faculdade? Eu tenho todas, Paulo dizia. Mas se for para perder a Cristo, eu considero isso tudo como esterco, como lixo, desde que eu ganhe a vida eterna. Esses homens que conheceram a Virgem Maria, que conheceram a Jesus, que olharam para Jesus de verdade, no fundo dos olhos, e tiveram coragem de assumir quem são, com as suas iniquidades, com os seus defeitos, com os seus pecados, com tudo que tem, cara. Ele te conhece sem roupa nenhuma. Mas esses que tiveram coragem de olhar Cristo nos olhos e dizer: Senhor, mesmo pecador, errante, eu não vou desistir, foram merecedores de uma vida que não passa, de uma vida que é eterna. E imediatamente se colocaram de volta às montanhas, descalço, pegando fogo, sendo degolado. Eu vou encontrar com um homem chamado Francisco. Olha para quem está do seu lado e fala: Francisco. Olha para quem está do outro lado e fala: Chiquinho. Para os íntimos, Chiquinho. E aqui eu quero fazer uma pausa, porque esse homem mudou a forma de olharmos para o abandono. A tradição vai dizer que quando São Francisco chega no céu, ele é confundido com Cristo, tamanha era a santidade desse homem. Ele assume um lugar no céu que antes era um lugar vago, perdido por Lúcifer. No céu, São Francisco, ele é conhecido por nós, aqui pela tradição, como Pai Seráfico. Tamanho era o abandono e a certeza de que a alma de Francisco era entregue a Jesus nesse tempo. Porque ele conheceu Jesus. Mas ele também conheceu o mundo. Assim como Agostinho, que era um beberrão. Santa Mônica rezava todo dia de joelho. Morreu e nem viu o filho se converter. Mas se tornou um doutor da igreja. E Francisco era esse cara. Quando em 1205, ele está caminhando na moral, passa em frente a uma igrejinha chamada Igreja de São Damião. E aí alguma coisa incomoda ele lá dentro, fala assim: vai lá rezar dentro dessa igrejinha. Ele vai e entra, é uma igreja que está em ruínas, uma igreja que está abandonada, faz muito tempo que não é cuidada. E ele se coloca em oração ali naquele lugar, e de repente ele olha para frente e vê uma cruz naquele lugar, e essa cruz já está até meio surrada pelo tempo. E ele passa algumas horas nesse lugar rezando, e do alto da cruz, Francisco escuta: Francisco, reconstrói a minha igreja. Porque como você vê, ela está em ruínas. Francisco, reconstrói a minha igreja. Porque como você pode ver, ela está em ruínas. São Francisco entra num êxtase. Por 3 vezes essa voz fala com ele. Ele entra num êxtase da presença de Deus. E ele fica ali, quando ele recobra a consciência, quando ele volta àquele lugar, ele decide: eu vou reconstruir essa igreja. Vou reconstruir, vou fazer para mim a verdade desse chamado que eu recebi de Deus. Se Ele me chamou, eu vou restaurar a igreja que é de Cristo. E ele começa a reconstruir o prédio onde ele estava. A igreja de São Damião fica linda de novo. Começa a ficar bonitona, ele restaura o prédio. E de repente um dia ele está em frente a uma outra igreja, chamada Igreja de Santa Maria dos Anjos. São Francisco é tomado por um novo êxtase. E ele tem uma visão naquele lugar. Ele vê muitos cegos ao redor daquela igreja pedindo e clamando para que Jesus tenha misericórdia e os liberte da cegueira, e os cure da cegueira. E de repente uma grande luz toma conta daquele lugar e aqueles cegos voltam a enxergar. E de novo Francisco reafirma esse chamado: vai, Francisco, reconstrói a minha igreja, porque como você pode ver, ela está em ruínas.
E ele começa de novo a restaurar esta outra igreja. Mas o que o Senhor estava dizendo a Francisco era que as igrejas que estavam ruindo pelo tempo não eram os templos físicos feitos de tijolo, mas eram os templos do Espírito Santo dentro dos corações dos homens que estavam abandonados, largados ao desespero do tempo. E Francisco começa a missão de restaurar a igreja que ele quer ver. Dá uma salva de palmas a Jesus. Ei! Essa igreja não é simplesmente exterior. Quando o Senhor diz a Francisco, vai Francisco, reconstrói a minha igreja, seja a igreja que você quer ver. Ele está dizendo que a partir de agora, Francisco vai começar a restauração de um templo. E esse homem se abandona na presença de Deus. A partir daí ele funda a ordem dos franciscanos. E esses homens são considerados os malucos. Um dia, São Francisco estava com seus homens reunidos. Ele levanta no meio do povo e diz, ei, vamos plantar cebola. E aí, aqueles homens que vieram da pecuária, vieram do mundo, conheciam do plantio. Você é louco, Francisco? Nem tempo de plantar cebola é? Não é tempo, se a gente plantar vai morrer. Nós vamos plantar cebolas. Ele arrasta todos os seus frades lá para fora, olha para o campo e diz, ei, nós não vamos plantar simplesmente cebolas. Nós vamos plantar as cebolas de cabeça para baixo. Como você deve imaginar, uma cebola plantada de cabeça para baixo, ela nasce para baixo. Não tem a menor possibilidade daquilo nascer. Mas Francisco estava ensinando aqueles homens e disse a eles que ele buscava homens entregues cegamente à vontade de Deus e não bons agrônomos. Que se fosse para ser bons agrônomos, que saíssem daquele lugar. Porque ali estavam reunidos homens que se abandonavam à vontade de Deus, independente daquilo que pudessem ver. E nunca se colheu uma colheita tão grande de cebolas naquele lugar. Porque o Senhor é quem diz para onde vamos, o que fazemos. Ainda hoje os franciscanos, a padroeira dos franciscanos é Santa Maria dos Anjos. Tamanha era a devoção, porque eles olharam para essa mulher e entenderam que aonde ela está, ele também está. São Francisco, ele recebeu esse chamado. Todos os homens que nós falamos aqui hoje também receberam esse chamado. Mas o que é o chamado? Ué, tá bom, muito bem. São Maximiliano recebeu o chamado, mas o problema é dele, né? São Francisco recebeu um chamado de Deus, mas eu não encontrei nenhuma igreja caída e eu não escutei nenhuma voz saindo da cruz para falar comigo. Falou com São Francisco, então o problema é de São Francisco e não meu. Mas hoje, o Senhor está procurando novos franciscos. O Senhor continua gritando aos corações. O Senhor continua levantando a voz e falando no meio do povo, mas nós estamos ocupados com os barulhos desse mundo. Nós estamos ocupados com os nossos ouvidos colocados em lugares onde não deveriam estar. E quando o Senhor fala, parece que esse canal de comunicação está ocupado. Como é que pode ser ouvir o Oruan? Nem sei se é assim que fala o nome. Um funkeiro aí, acho que eu escutei, li umas notícias do dia. E de repente Jesus fala e você fala assim, opa, peraí, vou pausar aqui meu Spotify. Fala, Jesus! Vai reconstruir a minha igreja. Vai, quem constrói a igreja? Vou pro baile funk. Nós estamos ocupados com o barulho desse tempo. Nós estamos preocupados com aquilo que as coisas desse mundo nos direcionam a ser, e não aquilo que Deus nos direciona a ser. Quando Ele diz para você, você tem um chamado, filho. Você tem um chamado, filho. Ele está dizendo para mim e para você que não basta nós virmos a esse lugar, nós cantarmos, nós levantarmos os nossos braços, porque profundamente Ele está querendo restabelecer o reino dEle nesse lugar. Ele está querendo procurar pessoas que estão dispostas a vir e responder a um chamado de vai, reconstrói a minha igreja, anuncia que Jesus voltando está. Anuncia, eis-me aqui, Senhor. Anuncia, me leva a esse lugar, Senhor. Anuncia que o leão da tribo de Judá está voltando. Aqueles que têm coragem de dizer que se ninguém te adorar, eu vou. Esse é o chamado que Ele está te fazendo e você está respondendo.
Só que está respondendo da boca para fora, mas hoje o Senhor, através da presença da Virgem Maria nesse lugar, quer te fazer olhar de novo para ela e entender quem Ele é. Olhar para a Virgem Maria e reconhecer quem é o Espírito Santo de Deus. Porque, assim como São Boaventura vai dizer, São Boaventura em determinado momento ele escreve assim, faço questão de ler para nem cometer o risco de errar. São Francisco, e pelos méritos, São Francisco, estou falando de São Francisco, e pelos méritos da Mãe de Misericórdia, e junto daquele que conceberá do Verbo, daquela que conceberá do Verbo, cheio da graça e da verdade, ele também concebeu e deu à luz a um espírito de verdade evangélica. Ou seja, o que São Boaventura está dizendo que assim como a Virgem Maria concebeu o Filho de Deus para nós, São Francisco também concebeu a verdade do Evangelho e foi luz nesse tempo. A Colo de Deus, eu não sei se você sabe, mas a nossa missão é, como Maria, gestar uma geração cheia de Pentecostes. Não tem como você olhar para a Virgem Maria e não ser contagiado pela presença do Espírito Santo, sair desse lugar, romper com as fronteiras desse lugar aqui e abalar Santa Cruz do Rio Pardo para que essa cidade nunca mais seja a mesma quando encontrar com você. É com você, cara! É com você que Ele está falando! Sabe aonde nós conseguimos ter a certeza disso aqui? Quem são as pessoas que estão fazendo a diferença nesse tempo? São os padres que são marianos. Se nós olharmos para comunidades, nós vamos olhar para as comunidades que são marianas. Se nós olharmos para a figura de Leão, eu estou falando até, estou botando ele como santo já, meu Deus. Se nós olharmos para a figura de Leão XIV, termina o seu primeiro discurso com Ave Maria, cheia de graça. O Papa que está nos enviando a ser missionários, como a igreja espera que nós sejamos, é devoto da Virgem Maria. Ei, quanto tempo mais você vai viver longe dessa mulher? Quanto tempo mais você vai ficar preso no seu medo que ela já resolveu? Se abandona a Virgem Maria, porque se abandonando a ela, você vai ser cada vez mais dele. São Luís Maria Grignon de Montfort vai dizer que nos últimos tempos, o Senhor levantará uma geração, um exército santo mariano, para ser o exército mariano da Imaculada, o exército dos últimos dias, aqueles que terão coragem de voltar a anunciar. Nós estamos surfando a crista da onda, minha galera. Nós estamos no melhor lugar, no melhor tempo, onde existem as maiores oportunidades, e nós estamos aqui para hoje olhar para quem ela é e reconhecer que você tem um chamado particular a fazer parte desse exército mariano, desse exército da Imaculada, que se levanta onde ninguém quer se levantar, que vai às igrejas que estão em ruínas e tem coragem de levantar. Quantas igrejas em ruínas convivem com você no seu dia a dia? Vixe, tem umas que até, estão cheirando mal. Mas é essas igrejas que o Senhor te envia, porque se não fosse assim, o Senhor não continuaria chamando aqueles que são seus. O Senhor não continuaria suscitando novas comunidades, o Senhor não nos reuniria nesse tempo. O chamado é para você. Amém ou não? Se você consegue acreditar nisso, fica de pé no seu lugar.